E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai destrinchar um ensaio sensacional chamado A Herança de Atlas. Sabe, é uma chance incrível de olhar para a nossa economia de um jeito totalmente diferente, usando a mitologia antiga. A gente vai entender bem o peso de carregar a exportação mundial de commodities nas costas, sem reter aquele valor agregado que faz toda a diferença. E tudo isso sem jargão complicado, tá? Só metáforas visuais que mostram direitinho como as engrenagens da nossa economia estão girando nesse momento. Na mitologia, o Atlas é aquele titã condenado a carregar o peso dos seus nos ombros para todo sempre. É uma imagem super imponente, né? E ao mesmo tempo bem trágica. A sacada genial do texto base de hoje é usar exatamente essa imagem para descrever o Brasil agora. Pensa bem, o país vive o seu momento Atlas, servindo literalmente de pilar de sustentação para o funcionamento de estruturas globais gigantescas. Bom, vamos direto ao ponto. Parte 1. O fardo de Atlas. Como que essa figura, lá dos mitos, vira economia real? É isso que a gente vai ver agora. Olha só que comparação fenomenal o autor faz aqui. Para quem está só passando o olho, o Atlas, ou melhor, a força exportadora brasileira, parece um símbolo de pura força bruta. A gente vê aquele agronegócio bombando, minérios que não acabam mais, recorde atrás de recorde. Mas quem presta atenção de verdade vê outra coisa, o retrato do esgotamento total. É uma balança mega delicada entre ser essa potência para fora e o desgaste absurdo de carregar tudo isso nas costas. E esse fardo moderno é super prático. O país carrega o mundo, alimenta nações inteiras lá longe com as suas safras, manda minério de navio para erguer metrópoles do outro lado do oceano e acaba esquecendo de fincar os próprios pés em terra firme. É a famosa faca de dois gumes de ser a superpotência das commodities. A gente exporta o nosso chão, a nossa base física, e a estrutura aqui dentro fica muitas vezes totalmente frágil. Avançando para o nosso segundo ponto, o agricultor e o ferreiro. O ensaio traz uma analogia microeconômica nossa, mata a charada de por que só exportar muito volume não é a mesma coisa que ficar rico. Imagina o seguinte cenário. Tem um agricultor com as terras mais férteis da região. Ele planta, colhe aquele grão de primeiríssima linha, mas aí bate o problema. Falta ferramenta para moer o grão, falta o forno para assar. Qual é a saída? Ele pega essa matéria-prima brilhante, cruza para a vila vizinha e vende para o ferreiro por uma moeda de prata. Aí a história muda de figura. Vamos ver como isso se desenrola. O ferreiro tem a ferramenta, tem o conhecimento, ele processa o grão, faz o pão e revende de volta lá na vila do agricultor. Só que agora o pão custa 10 moedas de prata. O salto de valor agregado é astronômico. No fim das contas, o agricultor rachou de trabalhar no sol, exauriu a terra dele e tá alimentado? Tá. Mas quem embolsou a margem de lucro e ficou com a tecnologia de verdade foi o ferreiro. E cara, isso resume perfeitamente o drama da herança de Atlas. Quando a gente comemora a exportação de toneladas de terras raras, sem tal uma indústria para processar isso aqui, a dinâmica é rigorosamente a mesma. A gente manda a nossa herança física embora e a conta de volta simplesmente não fecha. E aí a gente entra na parte 3. A pedra de Sísifo, porque o buraco é mais embaixo. E aqui a gente esbarra numa frustração crônica das nossas políticas monetárias. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte. Sísifo é aquele cara da lenda que empurra a pedra gigante montanha acima e ela rola de volta, para sempre. Nessa nossa economia, o ensaio dá um nome claríssimo para essa pedra pesadíssima: juros reais. As taxas de juros, do jeito que estão, funcionam como uma força da gravidade que puxa o nosso desenvolvimento produtivo ladeira abaixo todo santo dia. E a fonte usa uma frase maravilhosa para explicar essa loucura. Tentar forçar metas de inflação padrão Europa numa economia com a pressão e o clima do Brasil é literalmente como tentar medir a febre de um paciente usando um termômetro calibrado para o Alasca. A ferramenta simplesmente não bate com o clima. Tem um descompasso brutal aí. E na prática, no mundo real, isso dói muito. Manter esses juros lá na estratosfera não só esfria os preços, mas age como um chumbo extra nas costas do nosso Atlas. Pensa bem, que empresário vai assumir o risco gigante de construir galpão, indústria, botar ferrovia de pé, se ele pode só deixar o capital rendendo tranquilo em título público? Não faz o menor sentido para eles. A pedra basicamente paralisa quem quer investir e produzir de verdade. Certo. Chegamos na parte 4, a realidade da titularidade. Um assunto sensível, mas absolutamente vital para a gente entender de quem é realmente a grana gerada por toda essa movimentação colossal do país. Sabe o que é realmente interessante observar nesse slide? A gente olha para esses mega projetos de mineração ou de energia. O solo é nosso. O suor de quem opera a máquina é nosso.
Mas o bilhete premiado, os dividendos dessa história toda, muitas vezes acaba indo direto para o bolso de fundos estrangeiros. E o material é super neutro nisso. O problema não é o capital estrangeiro em si. A verdadeira armadilha é quando o país só exporta matéria-prima crua e importa os dividendos. Na prática, é tipo liquidar os móveis da própria casa só para pagar a conta do jantar. Complicado, né? E aí chegamos na reta final, a parte 5, o descanso de Atlas. O diagnóstico está feito, a gente viu o peso, viu a fuga da riqueza, mas e a solução? O que precisa acontecer para o Atlas conseguir finalmente descansar um pouco? O material chama essa virada de a educação de Atlas. E são 3 passos que a gente precisa dar. Primeiro, parar de depender do mínimo e construir de verdade as nossas próprias ferrovias e rodovias. Segundo, virar a chave daquele valor agregado. Chega de soltar foguete porque exportamos 1 milhão de toneladas de terra. A gente tem que transformar essa terra em tecnologia, produto no nosso próprio pão. E terceiro, conquistar a nossa autonomia econômica lá dentro de casa. O Brasil não vai deixar de alimentar o mundo, claro, mas precisa virar o mestre de obras da história, e não mais só o servente. Resumindo a ópera, a equação central tem que inverter. A gente precisa trocar essa realidade de hoje, dominada por esses juros reais que asfixiam a economia, pela meta de amanhã, uma infraestrutura que liberte a produção. Menos juros punindo quem quer produzir e mais trilho e fábrica multiplicando o nosso valor. Matematicamente falando, é o único caminho para travar a pedra do Sísifo lá no topo e tirar esse peso esmagador dos nossos ombros. E para fechar, fica essa reflexão sensacional do ensaio. A verdadeira herança de um país não pode ser um solo gasto ou uma dívida eterna. Tem que ser, de fato, a capacidade de transformar essa riqueza natural toda em bem-estar social real e duradouro para todo mundo. E a grande pergunta que fica martelando na nossa cabeça é: vamos continuar sendo eternamente a mina e o celeiro do resto do planeta, ou a gente vai assumir o controle do nosso destino econômico? Fica aí essa provocação imensa sobre o futuro do nosso valor. Valeu demais por acompanharem nossa análise de hoje, pessoal. Até a próxima!